E vamos falar da força de um ácido. Os ácidos são divididos em hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio, e oxiácidos, aqueles que possuem o elemento oxigênio em sua constituição. Entre os hidrácidos, apenas 3 hidrácidos, considerando-se aqui apenas substâncias inorgânicas que não possuem carbono, apenas 3 hidrácidos são fortes, o HCl, o HBr e o HI. Sendo o ácido fluorídrico HF considerado um ácido moderado e os demais considerados ácidos fracos. Mas veja bem, isso tudo muda se estivermos falando dos oxiácidos, aqueles ácidos que contêm oxigênio em sua constituição. Você deverá tomar a fórmula de um oxiácido e deverá fazer o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Se essa diferença der maior ou igual a 2, considere o ácido forte. Se essa diferença der 1, considere o ácido moderado. Se essa diferença der 0, o ácido é fraco. Veja, isso para oxiácidos. Tem um detalhe importante na fórmula de um oxiácido. Não é que você vai considerar qualquer hidrogênio da fórmula. Você só pode considerar os chamados hidrogênios ionizáveis, aqueles capazes de serem liberados na forma de H+. E como é que eu vou saber, professor, quem são aqueles que podem ser liberados na forma de H+? Você deverá ter um conhecimento de fórmula estrutural de uma substância molecular. Você tem que ser capaz de desenvolver a fórmula estrutural desse ácido. E na fórmula estrutural, você deverá verificar se há entre os hidrogênios envolvidos algum fazendo ligação covalente diretamente com o átomo que fica no centro, o átomo do elemento central. Em outras palavras, esse átomo, o átomo desse elemento diferente, que não é hidrogênio nem oxigênio, e que aparecerá. Se o hidrogênio estiver ligado a este elemento, negativo, não será ionizável. Os hidrogênios ionizáveis são aqueles ligados ao oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio, sendo ele de uma eletronegatividade muito maior, vai puxar com muita força a ligação e ao romper a ligação, o hidrogênio perderá seu elétron, por isso se tornando H+. Vou deixar um card para você aqui sobre o H+, também chamado de próton. Vamos lá. Então, ao ter o conhecimento mais profundo dos ácidos, você poderá dominar os conceitos de pH e pOH. Mas isso quando você misturar o seu conhecimento sobre ácidos e bases, que você está agora adquirindo, com conhecimentos que virão depois sobre essa coisinha aqui, entre colchetes, que é a concentração em mol por litro. Mas isso é lá na fisicoquímica. Quando você chegar lá na fisicoquímica, seus conhecimentos de ácidos e bases te levarão ao desenvolvimento do conceito de pH e pOH. Tenha paciência que você vai construir esses conceitos. Mas, tirando a parte mais profunda, o que vem a ser o pH? Uma escala que vai de 0 a 14. As soluções onde eu tenho um ácido dissolvido terão pH menor do que 7. Substâncias que têm pH maior que 7, substâncias básicas que ocorrem na sua casa, como por exemplo sabonete, leite de magnésio, são substâncias que a gente diz que tem um caráter alcalino. Alcalino é sinônimo de básico, tá bom? Gente, tem uma coisa muito importante na química, que são os ácidos fracos. Eles aparecerão geralmente na química orgânica, mas como você viu aqui no exemplo que eu dei sobre a força dos ácidos, podem ocorrer também aqui na química inorgânica. Um ácido fraco ele tem uma ionização reversível, o que fará com que ele entre no chamado equilíbrio químico. Dá uma olhada aqui, vem aqui comigo. Um ácido,
ele libera H+, e seu ânion. Se ele for um ácido fraco, ele entrará num equilíbrio químico onde o H+ e o ânion também podem se tornar o ácido não ionizado. E essa história de equilíbrio químico é mais adiante. Mas se você quiser ter um conhecimento sobre equilíbrios químicos e depois escalar de uma maneira tranquila, escalar de uma maneira concreta nesse assunto, que pode ser bastante profundo dependendo do seu interesse, eu vou te deixar agora uma playlist sobre esse tema aqui no canal, sobre o tema equilíbrios químicos. O que nós temos nesse momento que fazer? Como hoje você aprendeu como verificar se um ácido é forte ou fraco, eu recomendo a você que você pegue vários ácidos inorgânicos e faça o teste se é forte ou fraco. E depois você pode consultar pelo Google. Será que eu acertei? Será que eu errei? Fazendo uma busca sobre a substância daquele momento, daquele exercício que você escolheu. Tá? Então, se você pegar o HNO3, você vai verificar que o HNO3, 3 menos 1, dá 2. E 2, segundo a regrinha que a gente viu aqui, né, vai se encaixar 2. Maior ou igual a 2, a subtração vai ser um ácido forte. Vai surgir para você dúvidas do tipo: puxa, mas eu não consigo ver a estrutura molecular. Então busca no Google HNO3, estrutura molecular ou fórmula estrutural. Ele vai te mostrar. E aí, com o auxílio do Google na parte que você não sabe, que você já esqueceu de repente, que você precisa de uma revisão para entender, que é a fórmula estrutural, você consegue fazer um bom estudo aqui sobre a força dos ácidos, complementando esta aula, que eu espero ter te ajudado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.